a Terra, Gaia, o planeta azul, o planeta água. Tem muita gente que chama o nosso planeta de Mãe Terra, porque ele nos oferece tudo o que precisamos para viver sem pedir nada de volta. Outras pessoas chamam a Terra de casa porque ela abriga a nossa espécie e milhões de outras na vastidão imensa do universo. Esse minúsculo pontinho dentro do infinito é a nossa casa. Mas essa casa está correndo perigo. Nos últimos séculos, o homem conquistou a tecnologia necessária para satisfazer todas as suas vontades, indo muito além do que realmente precisa. Toda ação gera uma reação, toda causa uma consequência. É com isso que estamos lidando hoje. Mudanças climáticas, que a ciência aponta como tendo efeitos devastadores para o equilíbrio do planeta e para nós, seres humanos. Os anos vão mostrando a sucessão de eventos, o agravamento desses eventos, o aumento das ocorrências, o número de ocorrências, a redução dos intervalos entre as ocorrências, quase que numa demonstração científica de que o estudo, de que os cenários montados estavam corretos. Será que está esquentando? Será que está esfriando? Onde é que está esquentando? Onde é que está esfriando? Os cientistas começaram a fazer monitoramentos de tudo, do degelo, quanto tempo está demorando para degelar, quando tem onda de calor, aumentam as queimadas. Então começa a ter uma percepção local junto com a ciência fazendo ciência, né? Ciência com C maiúsculo, aquela que não é pitacologia, não é a opinião do sujeito, não, né? É ciência. Eu me pergunto se teremos tempo, se teremos ainda nossa sobrevivência neste planeta até a gente poder entender nessa alteração profunda que a gente vem fazendo. Não podemos esquecer, somos convidados aqui. Estamos de passagem, assim como aqueles que vieram antes de nós. Não existe planeta B. Não existe outra alternativa. Está em jogo a nossa sobrevivência. Ó, a situação do Jardim Colombo, gente. Olha, gente. Aqui no vizinho, no Mirandas, ó, já entrou água aqui. O clima é de risco. As periferias das grandes cidades concentram as pessoas mais vulneráveis, aquelas que já sentem no dia a dia os efeitos de mudanças até o momento irreversíveis. Quando a gente pensa em crise climática, a gente sabe que todos vão sofrer. Isso é um fato. Mas dentro desse todo, a gente tem uma população que vai ser a principal impactada, que já está sendo. E quem são essas pessoas? Povos indígenas, povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, as maristeiras e a população pobre, preta e de quebrada. São essas pessoas que estão na linha de frente. E quando a gente pensa nessa desigualdade social, essas pessoas muitas vezes não estão em lugares de tomada de decisão. Muitas vezes tem outras pessoas decidindo sobre o presente e o futuro delas. Aquelas casas ali, ó, tudo os esgotos retornando para as casas, ficava 1 metro dentro, entendeu? Das casas, porque a tubulação ela joga tudo interligada, aí a água ela vai o esgoto ela vai retornando para as casas, né?
Então, tudo isso aqui, essa baixada aqui, ó, pessoal, tudo isso aqui alaga. Aqui, associação, nós toda essa parte aqui alaga. Em qualquer chuvinha aqui, já começa essa tubulação, ela dá retorno. Isso aqui antigamente, quando eu cheguei aqui em 89, isso aqui tudo não existia casa aqui em cima. Aqui era nascente, mato, um brejo. Eu falei, existe aqui a nascente, então aqui tem, isso aqui vai ser cavar um metro aqui de profundidade e já dá em mina. Então isso aqui, os moradores fez, né, o aterro e as pessoas, né, não tinham onde morar, a pessoa acabou fazendo as casas em cima da nascente. Essas pessoas que são de classe mais baixa ou que têm menor poder aquisitivo, elas emitem menos de 1% dos gases de efeito estufa, mas são as que mais sofrem, né? Então, a crise climática traz junto dela a justiça climática. A periferia já está sentindo a crise climática. Quando a gente vai na feira e a gente vê que os preços dos alimentos aumentaram. A gente está vivendo a mudança climática quando a gente vê essa distorção climática que num dia faz 30 graus, no outro tá 15, 14, 13. A gente está vivendo a mudança climática quando a gente percebe que toda a nossa estrutura familiar, toda a nossa estrutura social está sendo impactada. Como assim? O dia que chove bastante eu tenho que levantar todos os móveis da casa porque posso perder todos os bens. Essa rua aqui, a gente tem ela como uma rua sem saída, que bem de frente aqui já é o córrego. E aqui a gente está tentando fazer essa limpeza, né? Já começamos a fazer essa limpeza, até mesmo para a gente ter um espaço maior e as crianças também poderem ficar aqui. A gente pretende fazer um muro aqui para as crianças ficarem mais seguras por causa do córrego. Nosso principal problema é o córrego, tanto na área da moradia como na área do lazer, ele acaba interferindo de todas as formas. Hoje está dando meio que para a gente andar aqui, porque parou de chover um pouquinho. Mas aqui dá para ter uma noção. E lá já começa os barracos em cima do córrego. Quando começa a chover, eu acho que eu começo a orar. Eu tenho medo. Eu começo a orar, eu já fico acordada com as minhas filhas, né? E fico com medo, eu não tem outra coisa a sentir. Aqui alaga tudo. Tudo alaga. Esse córrego aqui, esse barraco aqui, quando chove, Deus nos acuda. Aí tem a Andréia que mora aqui, né, Andréia? Ela aprendeu a nadar depois que ela mora aqui. Depois que eu moro aqui eu só nado. E aí aqui, ó, em cima do assoalho, quando chove, a água ultrapassa aqui, todos esses barracos aqui, ó. O nível da água fica aqui, ó. Tá vendo a marca da água? Aí quando ela chega ali no cano, quando é chuva mesmo, ela passa por cima da ponte ali. Aí vem arrastando os lixos, tudo de lá de cima, tudo aqui, para tudo aqui de baixo. Tem até um vaso sanitário aqui de baixo. Eu acho que nesse contexto, a mudança climática é a última oportunidade que a gente tem para se tornar humano, né? Eu acho que, assim, é um chamado para essa saída dessa letargia, né, que a gente está enquanto humanidade. O que é isso, moço? Climático? Climático. Eu escuto sempre na televisão aí, mas eu não entendo essas coisas, não. Para mim, quando a chuva cai, caiu, pronto, acabou. E a prejudicada sou eu. Eu vi a teia caindo ali, a árvore caiu lá dentro da casa da mulher, lá, ó. Eu tava aqui em casa, que plá, 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 plá. Quando eu olho, a árvore dentro da casa da mulher. Aqui é a vida da gente, né? Eu não tenho condição de morar no apartamento.
construído em cima do córrego. Que coragem, né? Jardim. Aí você olha um pouquinho mais embaixo, o córrego. Mas essa é a nossa realidade, a gente tenta ser feliz. Por mais difícil que seja, a gente acredita, né? Não desacredita dos riscos. E a gente tem coragem de enfrentar, porque a gente também não tem para onde ir, né? Nunca houve um nível de desigualdade tão grande. Porque, embora tenha havido um enriquecimento muito grande da sociedade, a distância entre os ricos e os pobres aumentou muito mais. Que a sociedade só pode sobreviver se ela tiver controle democrático sobre o destino que ela deve dar aos seus recursos. Esse modo de pensar linear, que a gente está tentando sair dele, né? Ele é um modo que, no final da sua construção, é descartar. É descartar alimento, é descartar produto, é descartar pessoas, né? Vulnerabilidade. Dentro da minha casa, essa palavra me define como a falta de humanidade, como falta de, até mesmo de ânimo. Essa vulnerabilidade que nós vivemos aqui, ó. Mas tudo isso vai passar. Por mais que seja vulnerável, a roupinha limpa e cheirosa do meu amor. Vulnerabilidade climática, apartheid climático. A gente precisa entender as novas formas de segregação e discriminação que já ocorrem por aí. No litoral, o aumento do nível do mar, as ressacas e tempestades cada vez mais severas só escancaram o abismo escandaloso entre muito ricos e muito pobres. Bom dia. Tudo bom? Agora a gente está na entrada do Canal de Santos. É uma área que já vem tendo uma ocupação há mais de 100 anos. É uma área nobre em que você tem prédios históricos, é uma área estratégica para a cidade e, ao mesmo tempo, hoje é uma área extremamente sensível. Quando a gente tem aquela junção de fatores como tempestade no mar, ondulação forte, maré cheia, essa ponta da Praia de Santos, ela já sente os efeitos do aquecimento global. Nós vivemos num mundo cujo pensamento dominante é a economia. E nós temos que sair desse pensamento dominante. A economia não pode ser o parâmetro a partir do qual nós pensamos os nossos interesses. E nós temos que partir para uma pós-economia, para um mundo no qual, claro, a economia vai ter que existir, a gente vai ter que produzir, etc, etc. Mas ela não pode ser o critério fundamental a partir do qual nós vamos entender o que é bom e o que é ruim. Santos é uma cidade hoje que ela tem a qualidade de vida com uma marca registrada, mas ao mesmo tempo você tem comunidades inteiras, milhares de pessoas que nasceram e vivem em palafitas. E é um absurdo você estar no principal porto da América do Sul, né, um porto que movimenta bilhões ao ano, você ter pessoas morando nesse tipo de situação e nada é feito. Concentra-se o lucro e socializa prejuízo, é um reflexo da desigualdade social, onde aquelas pessoas que historicamente são menos abastadas vão sentir primeiro os efeitos do aquecimento global. Ou seja, quem tem mais dinheiro se adapta melhor, esquentou, compra um ar-condicionado mais forte, inundou aonde mora, compra uma casa em um lugar que não vai sofrer com a inundação. Já quem tem menos condição financeira não vai ter condições de fazer esse enfrentamento, ou seja,
Estamos no mesmo oceano de problemas, mas cada um em um barco diferente. Tem gente que está em um iate e tem gente que está numa chata de madeira fazendo muita água. Desequilíbrios sociais e ambientais, eles são decorrência do econômico ser privilegiado na tomada de decisão, né? Seja de governos, de organizações, de empresas e até de pessoas, né? A gente ainda vê o econômico decidindo e decidindo no curto prazo, num movimento que é promover lucro e remuneração, né, do capital a qualquer custo. A ocupação de áreas próximas ao mar, ou no caso das palafitas, sobre a maré, é mais do que um risco. É a certeza de que essas populações irão sofrer duramente os impactos da emergência climática. Essas pessoas, elas em algum momento foram empurradas para viver aqui na margem do canal, do estuário, e a hora que o mar aumentar, elas vão ter que passar para um êxodo urbano, elas vão migrar de onde elas moram, dessa submoradia, de uma situação extrema de pobreza, e você não vê nenhuma política pública efetiva que já aponte os caminhos para acomodar essas pessoas nesses momentos graves dessa crise. Não dá para pensar numa questão ambiental descolado do social. E são desafios que não podem ser tratados de forma diferente ou um é mais urgente que o outro. Os dois estão colocados, os dois estão na mesa e os dois precisam ser endereçados, ser olhados da mesma forma, com a mesma urgência e com a mesma importância. Quando você tem mais escassez de recursos, você acaba dependendo mais da sua comunidade, do seu coletivo. Quando a gente vai em comunidades periféricas, onde as pessoas têm menos recursos, né, e são mais deixadas de lado pelo sistema, elas precisam se articular de alguma forma, né? A sobrevivência depende dessa articulação. O debate climático é um debate sistêmico. Quando a gente consegue traduzir e democratizar, a gente consegue chamar mais pessoas para participarem. E aí deixa de ser algo distante. E se a gente não conseguir ampliar a nossa narrativa e trazer mais pessoas para esse diálogo, a gente não vai ter mais futuro. Pessoal, bom dia. A gente aqui agradece pela presença de vocês. Sei que algumas pessoas aí convidou vocês, tá? Nós estamos aqui hoje a Secretaria Municipal de Habitação, né? O secretário, né, com toda a sua equipe. E ele vai estar falando uma fala aqui para vocês aqui em relação ao processo aqui da urbanização, tá? Vocês estão sabendo aí que é um projeto de mais de... O primeiro passo, quando a gente fala da transformação da periferia, é ter uma escuta ativa. Não dá para chegar só projetos de cima para baixo e achando que vão vir com as melhores soluções, sem ter um debate, sem ter diversidade, sem ter diferentes tipos de pessoas discutindo ali o mesmo problema. O segundo passo é descobrir quais são as potências que existem dentro do território, porque não existe só problemas, também existem muitas alternativas que estão ali, que os moradores, de alguma forma, eles estão fazendo trabalhos incríveis que a gente precisa replicar, que a gente precisa expandir. E aí o terceiro passo vem com essa análise urbana de entender, bom, e agora? O que está faltando ainda dentro desses territórios? É infraestrutura urbana? Então vamos começar com o básico e aí ter o acesso à luz, o acesso à água, o acesso ao saneamento básico. Seria bom você explicar como é que funciona o processo. As famílias, elas entenderem, Denise. Eu acredito que a questão do meio ambiente, a questão climática, é um conjunto de ações que tem. E é verdade que a sociedade, ela está destruindo esse conjunto de, sabe, tudo desmatado, não tem tudo concreto, entendeu? Você chega aqui, é tudo asfalto concreto, para onde é que essa água vai? Então, no nosso caso aqui, quando se pensou aqui na questão da infraestrutura da obra, nós não vai usar concreto, aqui vai ser usado broquete, entendeu? Que ali ela absorve a água, entendeu? Então, até no momento a gente achou ruim, mas aí a gente conversou o quê? A gente conversamos, que legal. Falou, não, Ivanildo, da arquiteta, né, que fazendo o projeto, não, a questão do broquete, que é a questão que ela absorve a, entendeu? A água. Então, isso... Então, você vê que é um conjunto, né, de ideias, tem, sabe? E tem que ter.
descartar, jogar fora. É um ato que a gente faz diariamente sem pensar. Separar o lixo e reciclar é um caminho para lidar com o problema, mas não resolve. A sociedade pós-moderna gera muito lixo, mais do que o planeta pode absorver. Recentemente saiu um dado que me chocou muito, que cuida justamente da forma de vida das pessoas nas cidades, né, onde mora a maioria da população. Em 6 meses, mais de 90% de tudo que a gente compra é jogado fora. Ou seja, um sistema que produz, que extrai além do que o planeta pode se recompor. E, por outro lado, a gente tem um estímulo para um consumo exacerbado e depois que não cuidam do que sobrou, acaba gerando poluição, acaba trazendo uma série de problemas, inclusive de saúde pública. Então, trazendo uma oneração a municípios, a cidades, ao próprio ambiente, à própria saúde pública. São bilhões de pessoas produzindo e consumindo absolutamente tudo no mundo inteiro. De alimentos a filmes, de remédios para dor de cabeça a foguetes, de brinquedos e roupas a celulares, carros, computadores, eletrodomésticos, armas. Tem muito de tudo no mundo. Vivemos num mundo onde precisamos precisar. Vendas têm que aumentar, economias têm que crescer, ações têm que subir, dividendos precisam ser distribuídos. É essa a nossa ideia de progresso? No período pós-Segunda Grande Guerra, houve um grande aumento da produção física, material, houve um grande ganho de bem-estar nas famílias frente a diversos produtos que foram introduzidos. Aí as empresas, olhando para a sua produção, disseram, não, eu preciso produzir mais para o meu capital rentabilizar mais. Esse processo que levou a propaganda, forçar o consumidor a comprar aquilo que ele não precisa e levantando dívidas que ele não vai conseguir pagar. É mais do que isso, tentando impressionar muitas vezes quem ele não gosta. O status das pessoas passa a ser confundido com as suas posses materiais. Tem mais status quem tem mais posse. Esses dois elementos, publicidade e reconhecimento social, levam literalmente a um desastre. Eu sou advogada de formação. E aí eu comecei a trabalhar com serviço público, então com administração municipal, fiquei 10 anos. E foi quando tudo isso aconteceu na minha vida, do gasto excessivo, não ter noção do que é felicidade de verdade, consumista, respondendo um padrão que a sociedade impõe muito forte, né? Que a gente tem que ter a casa, os filhos, tudo naquele tempo, né? Antes dos 30 anos, já tinha que casar, era uma exigência, enfim. E aí, no momento, eu fui convidada para ser sócia de uma empresa, que eu me tornei sócia de equipamentos de ginástica. Fiquei 8 anos na empresa e nesse momento foi quando eu me reorganizei financeiramente. Porque quando você é funcionário público, você tem aquela sensação de que para sempre vai pingar na conta, você tá tranquilo, né? Quando você passa a ter sua empresa, muda. E aí eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Eu ficava com minhas amigas, vamos parar de gastar, vamos não sei o quê. Porque eu começava a estudar o minimalismo, estudar tudo isso que acontecia e eu queria aplicar. Eu sou muito de aplicar o que eu aprendo. E eu ficava no pé delas. Até um dia uma amiga minha falou, Rê, você tem que falar disso no YouTube. A gente tá falando de 4, 5 anos atrás. E a primeira vez que eu falei foi muito legal, muita gente parou pra me ouvir. Então eu comecei a ajudar, principalmente as pessoas próximas, né? E me ajudava, né? Porque é uma energia que você fala pro outro e aí você se cobra. Você fala, se eu tô falando pra pessoa não comprar, eu não vou comprar. Ter é um dos maiores problemas do mundo contemporâneo. Num mundo em que tudo é produto, tudo é mercadoria, o apelo para que tenhamos mais e mais coisas é muito grande. Ter é uma das doenças da nossa sociedade. Com a desculpa de que o consumismo impulsiona a economia, criamos uma forma de viver incompatível com o planeta. E desenvolvemos uma fome por comprar que nunca acaba. Consumo é necessário, ponto, né? Não existe, não vou consumir mais. Não dá.
Até um monge budista vai comer alguma coisa, vai ter que consumir. Então, o consumo realmente é essa relação de compra, venda, né? Você dá o seu dinheiro e você está consumindo. Até por troca, né? A gente considera como consumo. O consumismo é diferente. Por quê? O ismo, né? O que ele faz? Ele te faz comprar além do que você precisa, né? E muitas vezes de uma forma que não é positiva. Quando a gente faz alguma coisa que nos traz felicidade, libera essa dopamina, que é esse neurotransmissor. Então a gente fica sempre buscando. E o cérebro, ele não quer ter dificuldade. Então é assim, o cérebro vai procurar o que é rápido, o que é fácil e o que é abundante. Tem coisa mais rápida, fácil e abundante do que entrar num site e comprar uma roupa com 2 cliques, né? Então, o corpo, né, o ser humano está se afastando, né, daquela felicidade de passear com o cachorro, de levar o filho para não sei aonde, de brincar com o seu filho. A gente está se afastando muito disso porque o outro tipo de felicidade está muito fácil, né? Eu gostaria, por exemplo, que todo o consumo fosse um ato político, né? Mas isso só é possível para uma minoria, né, que tem a condição de escolha. E nem sempre é o valor financeiro, mas é o valor de uma posição, né, de um apoio, de um engajamento e tal. Mas 99,9% dos brasileiros não podem e não conseguem fazer isso. Eu sou a fundadora da Burocras e trabalho com estratégias de finanças sociais. Dedico meu tempo a trabalhos de equidade social e sustentabilidade. O sonho era ter sido uma socióloga, mas hoje trabalhar com finanças sociais para mim é falar que eu sou uma socióloga que fala de dinheiro. Então fez mais sentido do que eu imaginava no final dessa história. Hoje é a última aula da Jornada Empreendedora. A proposta do curso é mostrar que você também pode ser um empreendedor, mesmo sendo da quebrada. Você também pode dar certo, basta ter o conhecimento. A gente não pode ser um gerador. Então, nós temos essa preocupação com a sustentabilidade, né, dentro desse conceito. Utilizando produtos que são descartáveis indevidamente, eu evito lá na perifa uma enchente. Ele é um curso de educação empreendedora, que ele bebe das duas fontes, né? Tanto da pessoa física quanto jurídica. Então eu consigo passar pelo financeiro, que é a sustentabilidade de qualquer negócio, da nossa própria existência, mas ele vem também do contexto, do conceito, né? Da filosofia. Por que eu estou fazendo isso? E aí depois eu me planejo, me organizo para isso e poder buscar autovalorização, autoestima mesmo e falar, poxa, não é que dá? E obrigado a todos vocês, obrigado Museu da Favela pelo espaço. E eu espero encontrar vocês em outras jornadas. Quando eu iniciei o curso, a minha vida financeira era como se fosse uma grande salada. Consumismo, 3 cartões de crédito e os 3 com dívidas altas e muitas vezes dívidas que não eram tão necessárias, né? Que a gente compra coisas, a gente se veste de um jeito, a gente se porta de um jeito para tentar ser incluso na sociedade. Esse pensamento, ele é, de alguma forma, colocado dentro da nossa mente desde a infância. Então, desde a minha infância, eu tinha um pensamento de eu preciso ter, eu quero ter. A minha vontade é que a gente possa romper essas barreiras sistêmicas. E o impacto ambiental também, né? Eu coloco, sim, a culpa nessa globalização, nesse consumismo desenfreado, que fez a gente chegar no estado que a gente está agora. O que a gente vai fazer? Não sabe se vai ter água, não sabe se vai ter estado, não sabe se vai ter vida, né? Tudo que foi o que eu aprendi dentro desse tempo que eu estava participando do curso está me levando para um caminho mais estável. Eu consigo ver um horizonte de lá ver um futuro. Quando a gente recebe uma instrução e uma educação financeira,
muitos tabus que a gente criou desde a nossa infância vêm sendo quebrados, aí vem se diluindo. E aí a gente vai entendendo em qual lugar que a gente precisa estar, de que maneira que você vai consumir. Quando nós entendemos quem nós somos, o consumismo a gente consegue dominar. Até a nossa própria identidade a gente consegue expor quando a gente tem aí esse domínio próprio, quando a gente entende o que é uma educação financeira, quando a gente consegue entender quem nós somos para ser incluso na sociedade. O consumidor só poderá agir de uma maneira mais sustentável se ele tiver informação. Eu quero comprar um produto que tenha menor impacto negativo do ponto de vista social e ambiental. Bom, então é preciso que ele tenha essa informação. Se eu não tenho informação e eu fui formado, cara, compra o que é melhor para você, não importa a segunda vida, porque você nem pensa na segunda vida quando você está comprando alguma coisa, nosso chip mental não pensa dessa forma. Se o do plástico for mais bacana, for mais barato, a experiência for melhor e tal, eu vou optar por aquilo. Agora, bota um chip modificado nesse cara, no futuro do consumidor que vai chegar, quando ele chegar a 10 bilhões de pessoas. O cara vai ter, peraí, se eu comprar esse produto, talvez ele não vai ter aplicação pós-vida. Automaticamente, esse produto vai parar de ser vendido. Quando ele para de ser vendido, vai provocar a empresa, caramba, temos que nos mexer, porque esse produto não está mais sendo vendido. Quais os motivos de não venda? Né? E aí você começa a criar esse movimento. Eu estudei finanças praticamente a vida inteira e nunca tive uma aula de educação financeira. Nem na faculdade, nem na especialização e nem em MBA. Então a gente sabe o porquê disso, eu sei o porquê disso e o interesse de tudo isso. Só que a mim foi o despertar até eu chegar no mercado financeiro, para tentar entender, né, e romper nessas barreiras. Como que eu me coloco dentro dessa sociedade com outro olhar. E acho que o curso deu tão certo porque eu consegui dar uma hackeada nesse sistema e passar para as outras pessoas, né, que participaram dessa jornada terem outro olhar. Eu vivo e acredito que eu vou viver, eu chamo de estado de vigilância perene. Para sempre eu vou ter que vigiar os meus atos, tá? Porque a vontade vem. E quem tem tendência à compulsão vai me entender que é mais forte que a gente, sabe? Você pode achar que você é a pessoa mais forte do mundo. Quando vem, ela vem. Então, procurar um equilíbrio para lidar com essa situação é muito mais importante do que procurar essa mudança 100%. Tem muita gente que acha que o minimalismo ou essa questão financeira está muito ligada a quem está desempregado, a quem não tem condições. Mas, gente, não tá. Tá em todas as áreas. Porque tem gente que ganha R$1.000 por mês e consegue ser muito mais organizado do que quem ganha 20, às vezes. A possibilidade de compras é ilimitada. E, a meu ver, só tem uma solução. É começar com as crianças, com os jovens, a fazer uma educação para a sustentabilidade. Educação essa que aponte que o estilo de vida estritamente material, como esse que vem sendo vivido, não vai satisfazer a ninguém, nem a sociedade, nem ao meio ambiente e nem as pessoas. As pessoas vão ficar cada vez mais ansiosas, vão buscar no consumo uma satisfação que o consumo não só não entrega, como ele faz o oposto. No momento em que se compra uma certa satisfação, logo depois já surge um produto novo, já tem uma coisa nova para ser comprada e a pessoa novamente está na ansiedade. Bom, deve ter algo melhor, deve ter algo melhor. Olá, meus amores, aqui é Renones. Fica até o final do vídeo. Se a gente quer realmente ter uma mudança no mundo, a gente tem que parar de produzir todas essas coisas ontem, né? Não é mais nem hoje, assim. Na outra ponta das mudanças climáticas, longe das grandes metrópoles, das periferias e do consumo desenfreado, está o campo, que nos abastece de alimentos. Aqui, as mudanças climáticas também começam a ser percebidas, sentidas, intuídas. Esse ano, como o João de Barro fez a casa dele com a porta virada para cá, significa que a chuva vem de lá. É uma coisa que a gente aprende com o tempo a olhar o que os animais sabem sem ter GPS, sem ter nenhum aparelho eletrônico, mas ele conhece pelo instinto dele. A espécie humana nunca conheceu um planeta com uma temperatura acima de 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial.
Ele desencadeia, muito provavelmente, transições rápidas, sobretudo nos elementos críticos do sistema Terra. Isso eu acho que pauta muito nossa ideia de futuro. A gente tem cenários claros de quais vão ser as consequências a cada grau que a gente aumenta. Já está 1.1. Se a gente chegar no 1,5, a gente vai ter um conjunto de catástrofes e desastres, eu diria, né? Se a gente chegar a 2, vai ser muito pior. Se a gente chegar a 3, vai ser ainda pior. E se a gente passar de 3,5, 4, aí não é nem tão claro do que vai acontecer. Porque aí os cientistas, né, entendem que a gente vai ter uma cadeia, um conjunto de acontecimentos que fica até meio imprevisível de saber o que vai acontecer. Nós ficamos olhando para o céu para ver se vem chuva. Ao ponto de que quando cai a primeira, você sai de dentro de casa e vai lá tomar aquela chuva. Essa chegou na hora certa. Tá bom. E é o tipo da chuva boa para a lavoura. É aquela chuva molenga, que não dá muita enxurrada, que ela não lava a lavoura. Essa é a chuva ideal. Se a gente pudesse ter só esse tipo de chuva, seria a bênção. Na agricultura, nós dependemos demais da conta do clima. O clima, para nós, é o nosso roteiro, a nossa base. Eu só planto aqui, só inicio o plantio a partir de setembro, que o nosso ano agrícola começa em setembro. Quando, a partir do dia 1º de setembro, acumulado, eu tenho 100 milímetros de chuva. Porque a terra já tem umidade suficiente para aguentar aí uma semana sem chuva e não cozinhar a semente. Então, nós dependemos muito do regime de chuva no geral. Isso aqui, todo dia, 7 horas da manhã, eu venho aqui e vejo quanto que choveu. Anoto e vou anotar no computador. 8 milímetros. Esvazio. Desde 2014. E anoto aqui, então. Aqui é o termômetro de máxima e mínima e também de umidade. Então, todo dia eu chego aqui, ponho no grupo da família, leio aqui a máxima, aí depois eu venho aqui, pego a mínima. Daqui a máxima e mínima anotada. Pronto, com esse dado agora eu vou para o computador, onde eu tenho a planilha com esses dados. A ciência tá do lado de quem estuda. Ele me permite saber a época certa, em média, de se plantar alguma coisa, a época certa que vai ter colheita, a época certa que você vai ter estiagem, como é que elas ocorrem, qual é a tendência, são esses dados. Essa daqui é a planilha. Todo dia eu passo essa planilha para eles, para todos. É uma forma de eu ajudar todos os colegas aqui da comunidade. Eu não quero ter só para mim o conhecimento. Conhecimento só para você não tem valor. Conhecimento é bom quando você... Toda a vida, meu pai foi da região, né? Assim, a gente nasceu na região aqui, eu, meus irmãos, a família toda. Ontem eu ainda estava conversando com a minha esposa, assim, que ela não lembra o tempo aqui como é que era, que ela era mais da cidade. Eu falei para ela, tempo do meu pai, plantava o milho, aí a gente tinha que fazer a dobra do milho. Porque o milho fica com o pé para cima, a espiga fica para cima. Tinha que dobrar aquilo todinho, para a espiga ficar para baixo, para a água bater, escorrer a água, né? Porque o clima, antigamente era muito chuvoso. Se não fazesse isso, o milho apodrecia tudo. A água entrava dentro da espiga do milho e apodrecia o milho. Na época, chovia um mês inteiro. Chegava assim, talvez tinha época que você te apertava, igual assim. Não tinha casa de tijolo, a maioria era adubo, né? Você apertava a parede assim, a água
corria assim, ficava molhado, encharcado, né? Chegava a passar aquela umidade para dentro. Hoje não. Hoje chove, mas na mesma hora o sol já está quente, o clima já esquenta fora do comum de novo. Ataque de praga era bem menos, plantava um milho quase que praticamente com o orgânico. Eu não lembro do meu pai usar uma bomba de defensivo para controlar uma praga da roça, né? E dava coisa excelente. Ó, apodreceu, ó, tá tudo murcho, ó. Vendo isso aqui, assim, devido o solo tá muito úmido, pegou o tomate, é perda total no tomate. Eu acho assim que é relativo ao clima, né? Que antigamente também tinha a época certa do frio. Fazia aquele frio, dava aquela friagem, assim, tipo assim, aquela geada. Eu acho que aquilo ali inibia bastante a praga, né? Porque tem praga que não aguenta, né? Então tinha aquela época todo mundo já sabia que não vamos plantar tal coisa, porque não dá. O frio vai queimar tudo. Agora não, agora você não sabe que época vai fazer frio e que época vai fazer calor. Na época do meu pai, fala assim, ó, vamos plantar dia 8, já pode começar a plantar, porque... Não, pai, mas tá chovendo, não tá chovendo, não, pode plantar no pó que dá melhor. E mandava trem no chão, sem olhar, sem preocupar com o tempo. Era no outro dia, 2 dias depois, a chuva tava em cima. No próprio plantio a gente sente, né? Não é nem assim que os outros comentam, ah, mudou. A gente mesmo tá vendo no dia a dia, né, da gente. Hoje, assim, você planta igual assim, o vento hoje, vem aquele vento, parece que o vento ainda seca mais do que o sol. Olha que dá aquele vento, a terra por cima fica sequinha assim, e a umidade some. Tem uma época que não fica nada. Aí é água o dia inteiro, o dia todo, toda hora, de 20 em 20 minutos você manda água e o trem tá seco. Então a gente vem sentindo isso desde assim, de quando a gente tá plantando. Na própria planta a gente vai sentindo que a mudança do clima, né, do tempo. A mudança do clima é o principal desafio do século XXI. As mensagens científicas têm sido cada vez mais claras. Nós temos muito pouco tempo, essa década, 8 anos, para poder reverter esse cenário de aumento de emissão de gases de efeito estufa e degradação ambiental. Caso contrário, as consequências serão catastróficas não só para as pessoas e para o meio ambiente, mas também para a economia. Hoje a gente tem muita seca, muito calor, chuvas intensas, tudo isso altera a economia, altera no que você come, altera no que você pode ter acesso, aumenta a desigualdade no planeta. Então, poder olhar para isso com uma realidade para poder tentar mudar, eu acho que é o papel hoje que todos nós podemos fazer neste momento. Essa reserva que está aqui, ela foi criada independentemente da obrigação legal. Essa aqui ela foi deixada mesmo pelo prazer de ter a reserva. Isso aqui é um habitat de veado, de tamanduá, de coati, de macacos, de aves, lobo, tudo isso é o habitat deles. O clima agradável, a nascente daquela água lá de casa é aqui. Nós temos uma percepção econômica de uma necessidade, de uma trajetória de crescimento infinita econômica, né? A gente sempre busca maior crescimento do PIB, maior crescimento da produção e esquecemos que uma das variáveis, que são os recursos naturais, essa é finita. As pessoas sempre acham que haverá um outro recurso natural, será encontrada uma outra solução, a ciência vai dar uma resposta, né? E nós vamos continuar podendo fazer o que nós sempre fizemos, né? Como sempre fizemos. O que de fato deu um gatilho para uma mudança de percepção é o advento das mudanças climáticas. Pela primeira vez a humanidade se depara com um problema que ela não pode resolver a não ser reduzindo o agente causador do problema, né? Ou a humanidade reduz as emissões, ou você não tem como resolver o problema. Nós indígenas, por termos
pegado o legado do conhecimento dos nossos mais velhos, a gente acredita que o clima está realmente mudando. E a exemplo disso são os rios que estão secando, os rios que antes ficavam cheios, tem um período de chuva, o rio fica cheio normalmente, aí demora meses para secar ou baixar. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia quando chove, 2 meses depois o rio fica baixo de novo. E isso acontece também devido à questão do desmatamento em torno do rio, porque esses rios precisam de árvores ao seu redor para que eles possam permanecer intactos. Aprendi a gostar de ópera, eu devia ter uns 10 anos de idade. Porque a ópera é sempre uma tragédia, toda ópera. O final dela foi uma tragédia ali, né? Assim também é o clima. O dia que nós aqui começarmos a sentir o efeito desse nosso modo de viver no clima, já é tarde, porque é irreversível. Não dá tempo de você pegar mais as árvores, plantar todas elas, pegar todo aquele combustível fóssil e transformar ele de novo, botar ele lá embaixo da terra. Enfim, será tarde. Temos que cuidar já. Que não estamos vendo aqui, mas está acontecendo. Vamos falando de uma tragédia que está vindo aí. Por isso, dá para fazer um certo paralelismo com as óperas, que são sempre tragédias. Que é o bonito da ópera, é isso. Pena que na vida não. O bonito da vida é se não tivéssemos que ter essa tragédia, chegar lá. As enormes periferias das grandes cidades são conhecidas como locais inseguros. Casas construídas de forma precária, em lugares impróprios, onde pessoas vivem comprimidas em minúsculos espaços, onde a segurança e a presença do poder público são mínimas. São manchas no mapa da cidade que só fazem aumentar, mas de onde se esperam problemas, também podem vir soluções. Bem, aqui é o primeiro laboratório de tecnologia sustentável da Quebrada, Periferia Sustentável, né? O braço de sustentabilidade do Instituto Federal da Paz. É o nosso núcleo de tecnologia dentro do Favela da Paz, né? Onde a gente trabalha em diversas tecnologias. Essa integração, né, das tecnologias, como captação água da chuva, energia solar, né? Um dia chuvoso como esse, a gente tem uma abundância muito grande de água, né? Então é ideal, por exemplo, nesse momento agora, a gente está captando água da chuva através das cisternas, né? Então são 2 cisternas de 360 litros mais ou menos, ligadas em série. Então aumenta essa autonomia de água, integrando com as novas tecnologias. Então nesse momento agora, eu tenho aqui, ó, um sistema de automação, né, onde eu consigo ver o volume da cisterna, que nesse momento agora está falando que ela está 100%. Está totalmente cheia, né? Que essa chuva que deu agora realmente já teria que estar totalmente cheia. Conforme eu vou usando essa água, ela vai registrando, né, a todo momento qual que é o volume. Se ela bateu 100%, se ela chegou a 75%, então ela vai registrando sempre o último. E é legal que isso eu consigo fazer um acompanhamento, né, de saber quanto que é a autonomia de água que a gente tem no espaço, quanto que a gente usou, quantas vezes ela bateu 100%. A gente tem as hortas verticais, que a gente pode também ter esse processo de automação. Eu passei a mão na frente do sensor, tá falando a presença, tempo, irrigando. Agora a gente pode ver lá, ó, sistema de irrigação por gotejamento, ó, fazendo irrigação do sistema vertical, usando a própria água que a gente captou da chuva. As pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo e não tenho espaço para plantar. Eu falei, isso não é desculpa, porque eu também não tenho tempo e tenho espaço. Hoje eu tenho várias hortas espalhadas aqui. Se a gente não tem espaço, verticaliza, se a gente não tem tempo, a tecnologia trabalha a nosso favor, né? Uma coisa que é interessante também é essa autonomia que a gente tem de dar o uso total para essa água, né? Não só para lavagem de quintal, irrigação da horta, mas também usar no banheiro. Se a gente for imaginar 10 pessoas dando descarga ao mesmo tempo, são 60 litros de água. E uma água que a gente paga caro por ela, né? Então a ideia é realmente a gente trazer essas inspirações para as pessoas, que você pode sim captar água da chuva e ser totalmente autônomo hoje, né?
É absolutamente necessário que se introduza esses assuntos na formação desde a criança para aprender o que significa valores de sustentabilidade. Para entender que a sustentabilidade começa na sustentabilidade individual, vai para a social, vai para a ambiental. Então, isso muda os valores e, por ter mudado os valores, vai mudar o comportamento da pessoa, daquela criança quando se tornar jovem e adulto, e vai mudar a forma dela viver. Para mim, sustentabilidade tem que ser uma pauta igual a geografia, história, matemática nas escolas. A gente precisa ensinar ao ser humano o impacto das suas ações, o impacto das suas escolhas. Eu tenho certeza que as decisões vão ser muito diferentes. Você, na hora de consumir, você vai entender, nossa, eu não vou comprar esse tipo de produto porque eu sei que isso vai parar em algum lugar que eu não quero e vai estragar o oceano, vai estragar, sei lá, o ecossistema, e eu não quero isso para mim. Porque eu fui ensinado desde a minha infância que isso não é legal. O interessante desse movimento maker hoje, né, do Faça Você Mesmo, que é uma rede muito grande de apoiadores. Então, por exemplo, esses projetos que a gente tem desenvolvido aqui, ele é feito dentro de plataformas de curso. Então, quando eu fiz essa cisterna, eu não fiz ela sozinho. Falei, não, vamos fazer uma oficina, vamos interagir com a galera, e esse projeto praticamente ele surgiu dentro de uma oficina colaborativa. Então, assim, são projetos que você, às vezes, você pode pegar, que alguém já fez, criou, e você pode trazer, adaptar e subir na nuvem de novo. Recentemente a gente fez um projeto de uma cisterna de 1000 litros, usando esse mesmo sistema adaptado para uma cisterna maior. Quer dizer, do micro para o macro. Então, assim, o que funciona aqui vai funcionar em qualquer outro canto do Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, né? Que a gente pode criar soluções de baixo custo, impactando realmente na mudança climática, né? Porque, querendo ou não, estava chovendo quase agora, já está sol. A gente tem as 4 estações no mesmo dia. Antigamente não era assim. Por que isso? Porque cada vez mais, né, poluição, o uso de gases nocivos para a camada de ozônio, isso está virando o mundo de ponta cabeça. Né? E as pessoas falam, pô, a juventude, né, a juventude futura. Mas espera aí, a juventude futura mora aqui, vive hoje, nesse momento. Então, pequenas soluções simples, coisas de programação, às vezes usando essas tecnologias, né, tão disposta, é realmente criar essa reflexão nas pessoas. Né? A tecnologia em si é só uma ferramenta para o despertar criativo. O que a gente tem que entender é que as escolhas que a gente fez no passado, e até um tempo atrás a gente podia dizer que a gente ignorava os danos que a gente estava fazendo, os efeitos colaterais, hoje não há mais dúvida. Então a gente nem pode meter essa, né? A gente não pode nem falar, mas não, todo mundo sabia. Né? A partir de 30 anos para cá todo mundo sabe. Aliás, eu diria até mais, até 50. Desde a década de 70 que existe essa consciência do que a gente está fazendo e o que está causando no planeta, né? Da praga que somos. Os grandes impactos que a gente tem causado nessa fina camada, onde tem água, onde tem ar, onde tem floresta, onde tem alimento, onde tem biodiversidade, onde tem a vida. A espécie humana, ela conseguiu, pelo menos nos últimos 300, mas mais intensamente nos últimos 200 anos, alterar no sentido de extrair dessa fina camada de vida do planeta de uma maneira muito violenta, de uma maneira não respeitosa dos ciclos de recomposição desse planeta. E as consequências são essas. A gente gera para criar desperdício, para a gente jogar fora, para a gente poluir, para umas pessoas terem e outras pessoas não terem. A gente está matando, na verdade, a nossa própria opção e diversidade de vida no planeta. A gente poderia ter muito mais cultura alimentar, a gente poderia ter muito mais opções de estar ao ar livre, mas, no fundo, a gente vai criando, então, essas cápsulas que extraem sem medida, sem respeitar os ciclos naturais da nossa própria casa, que é o planeta. Quase 75% dos brasileiros dizem que esperam não apenas prosperidade econômica, mas esperam desenvolvimento social e ambiental. Essa pressão coloca elementos no processo decisório de todos os atores sociais que vão na direção correta. O difícil é saber qual vai ser a velocidade desse processo. Quando você tem uma tecnologia como essa, você está usando uma tecnologia como essa, é uma tecnologia verde, né? Zero emissão de carbono. Né? A contribuição que você está trazendo para o planeta é surreal. Mas o sistema é muito pequeno, mas imagina milhões de sistemas pequenos hoje, espalhados pelo mundo afora,
né, a gente não tinha tanto impacto hoje que a gente está tendo na mudança climática, né? Porque a gente tem que ficar queimando petróleo, queimando combustível, queimando carvão, se a gente tem isso aqui, ó, à nossa disposição, sol o tempo todo. Essa rua são 2.700 famílias. No bairro Jardim Nakamura são 45 mil habitantes. A região da Emboimirim nem tem ideia que é muita gente. Então, imagina se todo mundo, cara, pensasse dessa forma. Que eu não falo que também existe o certo e errado. Não tá. Não, acho que assim, todo mundo tem o seu momento realmente, né? Descobrir qual que é o momento que eu tô olhando para isso, né? E o mundo tá mostrando que o momento é agora. Nos 4,5 bilhões de anos de existência, o clima da Terra já mudou bastante. Como a ciência nos conta, a vida sobre ela teve que se adaptar ou acabou sendo extinta. Agora, o nosso desafio é frear seu aquecimento, acelerado pelo nosso estilo de vida e pelo que chamamos de progresso, para evitar uma série de consequências graves que esse aquecimento pode gerar e que muitos de nós já estão sentindo. E se o clima está mudando, nós também podemos mudar. É preciso fazer mais, muito mais. É preciso agir. Agora. A gente tem duas possibilidades de futuro. Um futuro mais otimista, onde a gente vai conseguir frear a crise climática e construir novas possibilidades. E um futuro mais pessimista, onde caos, desastres, desigualdades e muita tristeza vai ser o que vai imperar. Até esse momento, esse futuro tá ganhando. Mas eu não vou aceitar esse futuro. Você é uma realista otimista que vai colocar a vida para mobilizar pessoas e construir novas oportunidades, novas narrativas e novas possibilidades de um futuro mais inclusivo, mais colaborativo e mais sustentável. Tá num lugar ainda incipiente, mas você tem mais pessoas debatendo, você tem mais empresas tentando, você tem mais pequenos, grandes e médios empreendedores tentando. Então fica mais fácil das pessoas se conectarem e tentarem. É um desafio hercúleo, mas que podemos enfrentar se olharmos de forma coletiva como sociedade. É inequívoco que nós temos que fazer alguma coisa. E estamos atrasados. Então, não há mais dúvida do tempo, não há mais dúvida do que fazer, das soluções. Eu acho que, assim, simplesmente a gente tem que fazer. Não negociando nem a natureza, nem as pessoas. Assim, eu acho que a gente tem que parar de achar que são bens negociáveis. Então, o futuro, para mim, é o presente. A gente pode, sim, né, viver num planeta muito mais saudável, com muito mais integração com a natureza, respeito mútuo entre todos os seres e criar realmente o futuro presente, né, que a gente tanto espera. Acho que a gente tem uma possibilidade de realmente parar com essa mudança climática, né? Mas tem que ter ação, cara. Se a gente não colocar a mão na massa para fazer as coisas acontecer agora, não adianta a gente querer, né, projetar isso para o futuro. O futuro é agora.